Vamos nos colocar de pé. Clamamos, Senhor, pelo poder que há no sangue do Teu Filho, Senhor Jesus. Pedimos, renova a nossa comunhão para este último momento do dia nesse seminário. Continua com o Teu Espírito Santo operando nas nossas vidas. É o clamor que fazemos em nome do Senhor Jesus. Assentados. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos na última aula do dia e esta aula o pastor Gideuti deixou ela gravada para nós. Então nós vamos assistir o vídeo da aula que o pastor Gideuti deixou para esse momento aqui. O assunto
da nossa última aula é obra como forma de vida. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versos 26, 27 e 28. Vamos ler comigo. 1 Samuel, capítulo 1, versos 26, 27 e 28. Pronto? Então, comigo. E disse ela: Ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu entreguei por todos os dias da vida, pois do Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, essa história é comovente, porque fala da vida de uma mulher, especificamente, que vivia triste lá no Velho Testamento, e ela queria ter um filho, ela queria conceber, e ela não tinha filho. E naquele tempo, naquela época, isso significava alguma coisa desairosa, alguma coisa que não era boa. A mulher que não concebia, não tinha filhos, e ela se sentia humilhada por isso. É interessante, vamos fazer uma pequena diferença, que no Novo Testamento isso mudou, porque na verdade no Velho Testamento era importante a sequência, quer dizer, os filhos davam a sequência da herança dos pais. Então os pais queriam em suas casas muitos filhos, primeiro para dar continuidade à herança, a genealogia. Então eles queriam que os nomes dos pais ficassem aqui, e os nomes de fato ficavam em função dos filhos que eram gerados pelos pais. E mais ainda, para tomar conta dos bens da propriedade, porque havia muitos assaltos e bandos que vinham de longe entravam nas propriedades. Então era o que dizia o salmista, né? Que os filhos são como as flechas na aljava do valente. Então a beleza da casa, da família e dos bens se dava com os filhos. Então era necessário essa herança. Ao passo que no Novo Testamento Jesus não leva isso em conta, porque o nome não ia ficar aqui, mas o nome fica registrado no livro da vida. A estátua, a figura do chefe não existe, porque o chefe, o responsável por todas as coisas, o pai, Abraão, o pai é o Senhor Jesus. Então tudo é para a honra e glória do seu nome. Glória a Deus. Vejam só, portanto, a mulher estéril não tem esse tipo de, vamos dizer, de dificuldade no cristianismo, porque na verdade Jesus não imputa esse mal à mulher que não tem filhos, porque então nesse caso não é como no Velho Testamento, onde o homem podia se casar com mais de uma mulher. No Novo Testamento o casamento passa a ser monogâmico, quer dizer, uma só mulher. Ele passa a ser hierárquico, o homem é o chefe da casa, não é o mandão, ele é o chefe, é aquele que vai trabalhar para sustentar a casa, é aquele que vai cuidar da família, é aquele que vai defender a família, e ele morre por amor à esposa e à sua família. É muito diferente desse outro tipo de governo, que aí está
E a outra coisa, ele é indissolúvel. Muito bem. No caso aqui, Ana não tinha filhos. E pelo menos era o caso aqui, no caso de Samuel. E ela chorava, entrou no templo e estava chorando, encostada numa coluna. E o sacerdote, não é? O velho sacerdote, Eli, era quem era responsável pelo templo. Chegou para ela e perguntou se ela estava embriagada naquela hora do dia, se ela tinha tomado alguma coisa, algum vinho, alguma coisa. Ela disse: não, Senhor, não estou aqui. O meu choro, a minha dificuldade, a minha luta é que eu quero um filho, e eu quero que você ore por mim, porque eu quero ter esse filho, eu quero conceber. E se eu tiver essa criança, eu darei a Deus, entregarei a Deus por todo o tempo que ele viver. Meus irmãos, que promessa, hein? Determinado tempo, concebeu, veio, trouxe o menino. Aí trouxe o sacerdote, por essa criança orava eu. E aqui está a criança entregue para o serviço do Senhor. Meus irmãos, esse primeiro ato foi um ato de profundo sentimento, porque a mulher ganhou o nenê, e agora ele ainda mal devia falar alguma coisa, estava já andando, por certo, já caminhando sozinho, sabia falar papai, mamãe, atender às suas necessidades, mas ele nunca ia esperar que a mãe iria trazê-lo para entregar a um ancião, a um idoso. Não era a casa dele, era um local, um templo, não tinha um parque de diversão, não tinha lugar para passear, era um templo. Ele ia servir ao Senhor enquanto vivesse. Era o projeto dela, era a dádiva dela, era o contrato dela com o Senhor. E naquele momento ela entrega o menino. Era uma criança ainda. O que nós podíamos imaginar, na verdade, é o sentimento que naquele tempo ocorreu, não só na vida dela, de Ana, da casa, mas do menino. Como é que me deixa aqui? Meu pai e minha mãe, a noite, o sono, a comida, a água, a necessidade da criança. Ele não foi um bebê, ele já tinha uma consciência, tanto que ele tinha, que à noite o Senhor falou com ele, chamou várias vezes, algumas vezes, e ele foi lá para o Eli, para o sacerdote, assim: você me chamou? Ele disse: não, meu filho, vai descansar. Outra vez: você me chamou? Eu disse: não te chamei. Então ele já estava grandinho, e ele já tinha os sentimentos dele formados, as saudades da casa, da mãe, do pai, do lugar onde ele nasceu, a terra. E eles estavam longe, eles não moravam perto, eles caminhavam dias para chegar no templo onde eles moravam. O interessante, meus irmãos, é que quando Ana trouxe o menino que deixou ali, o desespero dele e dela também, quando na última curva, não é? Ela vai embora, olhando para trás, ele, por certo, na porta, sem saber o que é que era aquilo. Um sofrimento que todas as crianças, qualquer criança teria, ainda mais naquela época, onde os pais viviam muito próximos aos seus filhos. Mas o que aconteceu, na verdade, foi que Samuel foi entregue, Ana foi embora, e o tempo começou a passar ali a contar. A situação de Israel agora era a pior que se podia imaginar. O texto, a palavra diz que a luz do templo estava se apagando, o altar também já em cinzas. Os filhos de Eli, aquilo que ele tinha gerado, era a pior coisa que existia, era um escândalo para Israel. Eles iam para a porta do templo para profanar o templo. A lei sacerdotal dizia que você só podia utilizar o alimento, por exemplo, o cordeiro. Eles imolavam o cordeiro, era levado para uma panela, as partes ali, e havia um garfo que o sacerdote
colocava e tirava. O que saísse era o que ele tinha que comer. Ele não tinha que escolher partes, ele tinha que tirar e comer. E os filhos de Eli não faziam isso. Os filhos de Eli profanaram o sacerdócio, profanaram o templo, profanaram o alimento, profanaram a vida do povo de Israel, expuseram. E houve um momento que Eli viveu seus últimos instantes, quando caiu. Ele caiu na porta, quando soube a notícia da derrota que Israel teve com os inimigos. Vê a notícia, olha aqui: seus filhos morreram na batalha. A mulher de um dos filhos deu à luz ali, naquele momento. Eli, que estava na porta, diz a palavra, ele caiu para o lado da porta, ele caiu, quebrou o pescoço. Meus irmãos, vejam só, como acaba um grande ministério. A nossa grande preocupação hoje é com a nossa vida, é com aquilo que Deus tem feito conosco. Nós vamos sendo abençoados, uma bênção aqui, outra ali, de repente as coisas mudam. Nós deixamos o sacerdócio que o Senhor colocou à nossa disposição, que é a nossa ligação com Deus, a nossa intercessão com Deus. A chama se apaga do templo, as cinzas do altar estão ali, o pecado se alojou de novo na vida do crente. Então, muitas outras, e aquilo que nós produzimos é o pior. Meus irmãos, isso é muito sério. O Evangelho é uma sequência, é uma repetição. Ele está na mesma posição que Israel esteve. Nossa posição é a mesma dos servos do passado, hoje com uma responsabilidade maior, que é a do Espírito Santo na nossa vida, para gerenciar a nossa vida. Mas vejam, Eli dormindo, Samuel dormindo, e o Senhor falou com Samuel. Samuel, ele foi lá, o Senhor acordou, foi lá, o Senhor me chamou? Ele disse: não, não te chamei, meu filho, vai dormir. Daí um pouco, Samuel voltou lá: não, meu filho, eu não te chamei. E em determinado momento, Eli tinha experiência com Deus. Observe, ele fala assim: meu filho, quando você ouvir esse chamado, você diz assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Meus irmãos, ali estava o grande motivo da dádiva de Ana a Samuel, a Israel. Israel tinha que mudar, tudo tinha que mudar. O sacerdócio envelheceu, o templo apagado, as luzes apagadas, a tristeza, as opressões, o pecado. Mas agora Deus atende uma dádiva. Ele pega a dádiva de Ana, a dor de Ana, a obra que estava no coração de Ana, e troca por uma bênção que ele queria dar a Israel. A bênção que ele queria dar a Israel custou a dor de Ana, custou a dor de Samuel. E agora Samuel ouviu a voz do Senhor. E ele chamou Samuel e disse assim: meu filho, o que é que Deus falou com você? Aí ele começou a falar muitas coisas que Deus já tinha falado profeticamente a Samuel, a Eli. Samuel, menino, repete. A criança, jovenzinho, repete que Deus tinha falado, que era um recado para Eli. Eli já não tinha mais, diz o texto, ele já não enxergava mais, os seus olhos já estavam embaçados, a visão era rara, não existia mais visões ali. Meus irmãos, essa é a situação do Evangelho que está aí. Esse é o momento que nós estamos vivendo. A obra do Espírito é em troca de alguma coisa que nós demos de importância a Deus. O que é que nós temos dado de importância para Deus? Você tem uma obra, a obra de Samuel está na sua vida. Você tem dado o que para o Senhor? Essa é a pergunta. Às vezes nós estamos pensando que estamos dando alguma coisa, e na verdade estamos dando aquilo que está sobrando, estamos dando aquilo que ninguém dá valor, estamos dando aquilo
que é dos outros, que não é nosso. E a obra tem um preço. E eu quero dizer uma coisa aqui, os irmãos estão no segundo período aqui. Ninguém de fato nesta obra, que veio para esta obra, ninguém deixou de trocar alguma coisa que é importante na sua vida por esta bênção que o Senhor tem colocado à sua disposição. Ninguém. Famílias, trabalhos, ocupações, amizades, recursos, quantos estão aqui? E nós tivemos muitos casos de irmãos, irmãs que foram postos fora de casa, no meio da rua. Você vai hoje, você não entra mais na minha casa, você aceitou, e eles estão aqui no grupo de louvor, estão aqui no meio dos pastores, estão aqui no vosso meio, pessoas que negaram o mundo. E a palavra do Senhor diz assim: homens que o mundo não era digno. E ele fala dos heróis da fé, errantes pelos montes, cortados ao meio pela espada, com fome, com frio, com nudez, homens que o mundo não era digno. A obra do Espírito é uma composição de homens que abandonaram o mundo para viver esse momento onde estamos aguardando o encontro glorioso. Aleluia, Senhor. Os sinais Glória estão aí. O importante, nós começamos a entender o que era a obra. Mas como é que é? Nós vamos ouvir Samuel ou vamos ouvir Eli? Existe um evangelho, existe um cristianismo que ficou envelhecido. A luz não se acende mais, o templo está apagado, o altar está apagado, só cinzas, a visão não se alcança mais, não tem visão. Meus irmãos, e agora Deus levanta Samuel. Esta obra é Samuel. Ela custou caro para a vida de cada um de nós. Não foi uma coisa que veio assim de graça. Esta obra veio para a sua vida com lutas. E você hoje pode dizer: eu hoje tenho experiência com a obra, porque eu vivi as grandes experiências, lutas e provas que passei para estar aqui. E alguns hoje estão aqui, saíram de casa com lutas, não vieram aqui de graça. Familiares, por que você vai fazer lá? Você não está vendo que você está doido? Você fazer uma viagem dessa? Olha aqui. Mas Samuel está na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. A sua preocupação é Samuel. Ana estava longe, Samuel lá junto com o velho sacerdote. Tudo estava acabando. Israel, o evangelho está acabando. E um dia o Senhor levantou Samuel. É natural que as pessoas não vão querer ouvir Samuel, eles vão querer ouvir um evangelho antigo, uma coisa do passado. Mas a obra é aquela que ouve a voz do Senhor. Observe, Samuel, quando você ouvir o chamado, meu filho, você responda: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Glória a Deus. Essa é a obra do Espírito, é o Senhor falando e o povo de Deus ouvindo, só isso. Nós não temos mais outra coisa a fazer. E agora ele fala para Eli tudo que Deus tinha falado com ele. Não adiantou muito, sabe por quê? Não havia mais como consertar. Os filhos de Eli já eram grandes, casados, perpetraram todo tipo de coisa que não era para fazer. Só restava Eli agora a profecia. O que ia acontecer com Eli? Ana traz o menino, as dificuldades, as lembranças do menino, o neném que saiu da casa todos os dias. Ana lembrando: daqui um ano eu vou ver Samuel sair da sua terra distante a pé, o seu marido, naturalmente algum animal que o trazia, e chegava lá, via Samuel e voltava, e a alegria dela era ver Samuel. Em casa ela pensava em Samuel o tempo todo, porque ela fazia uma roupa para Samuel, um éfode de linho para servir o Senhor. Por certo, naquela época se fazia as roupas, o linho era tecido, às vezes na própria casa, na sua maioria. E nós podemos imaginar o que estava no coração de Ana.
e as preocupações dela com Samuel, lá com o idoso, lá no templo, perdeu a infância. Ela podia estar pensando, dando os pontos que ela devia dar na roupinha de Samuel. Ela levava todo ano aquela roupa, um tecido que ela fazia de linho, para que ele pudesse oficiar no templo. E ela devia, cada momento da vida, a distração dela era Samuel. Cada ponto que ela dava na roupa de Samuel, no tecido, ela devia dizer: Samuel, meu filhinho, onde é que você está? Como é que você está? Será que você está dormindo bem? Será que você está comendo bem? É um idoso, meu filho. E à noite, como tem sido? Doente? Será que você está bem, Samuel? E os pontos eram dados. Errou o ponto? Não, vamos fazer o ponto de volta, porque é para Samuel. Então a roupa de Samuel tinha que ser perfeita. E aí Ana trazia todos os anos a roupinha para que Samuel oficiasse. Meus irmãos, não existe obra sem fé. Não existe a obra do Espírito na vida das pessoas sem você deixar alguma coisa importante da sua vida de lado. Não existe. Aquela coisa importante que você deixou um dia foi que te trouxe para a obra. Foi uma decepção, foi uma luta que você teve, foi alguma enfermidade que você teve e foi curado, alguma coisa ficou para trás. Bens, amigos, vizinhos, passeios, conversas, ficou para trás. E a sua vida é noite e dia. A obra é algo que não sai do nosso coração. Eu tenho tido uma experiência interessante. Algumas pessoas têm me procurado dizer: meu irmão, depois que eu comecei a ler, a acompanhar o livro do Apocalipse, entrou uma coisa no meu coração e a palavra de Deus mudou para mim. Eu começo a ler, eu não quero mais parar de ler a palavra, porque eu estou preso a ela, porque eu sei que o Senhor está presente. Glória é a palavra viva. Samuel, meu filho, essa, meus irmãos, é a nossa posição, a posição de Ana. Uma vez por ano ela vinha ver Samuel. Será que ele já cresceu? Será que ele se lembra ainda de mim? Como estará Samuel? Mas a verdade é que Samuel estava vivendo ali, e ele foi colocado ali com a dor de Ana, e dele também, porque era uma criança que perdeu a infância, mas foi entregue nas mãos do Senhor para salvar um povo, uma nação, que foi a nação de Israel. E logo em seguida, mais tarde, Samuel foi o grande profeta, o juiz, o profeta que profetizou a respeito dos reis que viriam, Saul, Davi. E assim, meus irmãos, a história de Samuel é a história de uma obra que prossegue, que segue adiante. Eu me lembro de um irmão nosso que conheceu a obra através da esposa. A esposa foi a um seminário em um país da Europa e voltou empolgada. Na época ela não podia sair, a família não podia sair porque estava um regime lá ditatorial e não permitia a saída de ninguém. Se saísse a esposa, o marido tinha que ficar, e assim ela podia levar algum filho, e tudo isso está tudo certo. Essa irmã foi para um seminário e quando voltou, ela veio maravilhada com a obra que ela ouviu. Ela tinha tido uma experiência, se casou e logo em cima do casamento ela foi levada para o hospital e todos achavam que ela ia morrer ou havia falecido, mas o Senhor deu a ela um sonho, que ela ia viver mais 15 anos. Vou te dar 15 anos. E ela estava voltando desse seminário e no avião
Na volta, ela estava vindo com 2 filhos, e na volta, o senhor disse assim: você está lembrada hoje? Eu estou lembrada. Hoje, 15 anos, fazem 15 anos daquela nossa promessa, e eu vou te levar. Fala a teu filho, conversa com ele, seus filhos, prepara seus filhos. E ela ali mesmo escreveu uma carta para o marido, que estava esperando. E ela explicou aos meninos que eles não chorassem, explicou toda a história, e ela não queria que eles chorassem, eram meninos, crianças ainda. E ela chegou, o avião pousou na África, e lá foi o seu marido buscá-la, feliz, tudo. E ela chegou em casa, as malas estavam lá, ela sentou na cama e começou a conversar: fulano, você não pode deixar de conhecer esta obra, e a obra, e foi falando, ele quando veio disse assim: fulano, abre a mala, tira os presentes que você trouxe para as crianças, os que ficaram. E ela disse: fulano, eu tenho pressa, você não vai entender, mas olha, a obra, e ele dormiu, ele ali, cansado, dormiu, e quando ele acordou, ela estava deitada, já sem vida, do outro lado. Ele me disse uma coisa, ele disse o seguinte: foi preciso perder a coisa mais preciosa da minha vida, para que eu viesse dar valor a esta obra. Glória a Deus. Samuel, meu filho, onde você está? Onde é que está Samuel na sua vida? Você saiu de casa, deixou Samuel? Você não pode deixar Samuel. Você está fazendo alguma coisa para Samuel, para o serviço do Senhor? O que você entregou ao Senhor? Está pegando de volta o pecado, aquilo que você deixou lá? É isso? Você não fez um voto ao Senhor? Esta obra só fica aqueles que fizeram um trato com o Senhor, aqueles que trocaram os benefícios dessa vida pela vida eterna. Glória a Deus. E meus irmãos, quando conhecemos aquilo que o Senhor queria fazer no nosso meio, e o Senhor nos deu essa mensagem, que era a obra. Essa é a minha obra. De manhã, acorda a obra. Meio-dia, a obra. De noite, a obra. Acorda de madrugada, a obra. Glória meus a Deus. irmãos, onde está Samuel? Aonde está a obra? A roupinha de linho, a santidade, a operação do Espírito Santo na sua vida. Nada de errado, o ponto tem que sair no lugar, porque é para Samuel. Errou, a lágrima caía ali. Vou desfazer o ponto, fazer outro ponto, porque é Samuel. A obra do Espírito, meus irmãos, não é uma brincadeira, é um projeto de Deus, é uma oferta que fazemos, é um trato que fazemos com Deus, e não temos como recuar. Samuel, meu filho, onde você está? Você já pensou no sofrimento que você deixou para trás? Você vai voltar a isso? Samuel é a nova vida, Glória a Deus. é a nova obra. Aleluia, Senhor. A velhice, tradição, um cristianismo ficou para trás. Agora é uma coisa nova. Ouvir Samuel, qual a diferença? É o tempo? São as informações do passado? É a ortodoxia? É a tradição? Não, é quem ouve a voz do Senhor. Fala, Senhor, porque o teu servo. Glória a Deus. Samuel, meu filho, vamos ficar de pé. Ó Deus. Irmãos, essa obra que nós estamos nela, cada um aqui deixou alguma coisa para viver como obra, como forma de vida. Todos nós deixamos. Agora, Deus nos deu muito mais nessa obra. Muito mais daquilo que nós deixamos, Deus nos deu. Ana não podia gerar. Deus deu a ela Samuel. E ela cumpriu o voto e entregou para o Senhor. Ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. Porque Deus honrou o voto que ela fez.
Esta obra é tudo que nós temos. Samuel é tudo que nós temos, tudo que nós temos. E Deus não vai nos deixar faltar nada. Nada vai faltar a nós, porque aquele que deixar qualquer coisa, Deus vai nos dar 100 vezes mais. E ainda mais, no futuro, a vida eterna que Deus tem para nós. Vamos estar louvando ao Senhor. Glória a Deus. Só o grupo. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus.
do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Irmãos, nós estamos aqui nessa última aula do dia. Mas antes de nós orarmos para encerrar essa aula, nós vamos fazer um apelo que é o desejo do Senhor. Nós todos aqui tivemos uma experiência com Deus. Deus um dia nos chamou para esta obra. Mas o Senhor Jesus uma vez falou o seguinte: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. E os homens confessaram a Jesus. E a igreja teve essa experiência. Uma vez como Felipe evangelizava ali o eunuco, ele diz: aqui a água, quem impede que eu seja batizado? É lícito se tu crês que Jesus ressuscitou dos mortos. Ele: eu creio, e confessou ali, e ele desceu as águas. A confissão é tão importante que a igreja foi perseguida porque confessava o nome de Jesus. Lá no texto da conversão de Paulo, diz: ó, Paulo, prende aqueles que confessam esse nome. E lá na igreja de Sardes, ao cumprimento dessa profecia: aquele que vencer, eu confessarei o nome dele diante do Pai e dos meus anjos que estão ali. E nós vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, no capítulo 10. E o versículo 9, vai ser projetado aqui, Romanos 10, no versículo 9. E você vai dizer isso, você vai confessar que Jesus é o seu Salvador. Eu já disse isso, você vai dizer de novo hoje. Vai ficar registrado na eternidade, que é o dia em que nós estivermos diante do tribunal de Cristo. Essa confissão nossa aqui vai ficar registrada lá. E você vai dizer: Senhor, eu te confessei, agora me confessa diante do Pai. Aquele que não fizer isso naquele dia, mas nós vamos fazer. Você já fez, mas nós vamos fazer agora. Vamos ler esse versículo que está ali, todos juntos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Glória a Deus. Eu confesso, Jesus é meu único Salvador. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus.
Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. A confissão, ela fica transparente a nossa posição. Porque o adversário, a hora que ele ouve o homem dizer: eu aceito Jesus como meu Salvador, Ele é meu Salvador, ele se afasta. Porque agora houve a confissão pública que eu pertenço ao Senhor Jesus. Aquilo que ele não pode ouvir, porque ele não é onisciente, mas na hora que você expressa, você se comprometeu com o Senhor Jesus. Fica marcado a sua vida naquele que um dia confessou o Senhor. E é isso que nós fizemos aqui, e é isso que nós fazemos nos nossos cultos. A confissão, ela desloca a ação do adversário e fica a ação do Espírito Santo naquele que confessou o Senhor. Bendito seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Jesus. Glória a Deus. Adoramos, Senhor, o teu nome, te glorificamos, porque sabemos que a nossa confissão está diante do teu altar. Te glorificamos, ó Deus, porque bom
é estar na tua presença, é sentir o calor do teu Espírito Santo. Te louvamos, Senhor, de todo o nosso coração, pelas grandes bênçãos que o Senhor acrescentou às nossas vidas ao longo deste dia. Aos nossos irmãos que estão ligados conosco, permita, ó Deus, que a tua bênção permaneça sobre cada um dos teus servos. É a oração e a glorificação que fazemos em nome do Senhor Jesus. Podeis assentar. Meus irmãos, as atividades deste dia se encerram aqui. Nós despedimos os nossos irmãos que estão ligados conosco via satélite. Amanhã estaremos de volta para o encerramento desse seminário a partir das 7h30 da manhã. O jantar será servido a partir de hoje às 19 horas. E os irmãos aguardam o sinal para recolher. A paz do Senhor Jesus a todos.